Bom, essa semana o Bispo Macedo tem falado nos seus programas, nas suas mensagens, sobre Abraão, uma altura da vida de Abraão, em que ele foi resgatar o seu sobrinho que tinha sido sequestrado. E aqui no capítulo 14, fala, no versículo 16, que tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão ou sobrinho, como se diz em algumas traduções, e os seus bens, e também as suas mulheres e o seu povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, quando ele voltou daquela batalha, onde ele havia vencido 4 reis que tinham derrotado outros 5, e resgatado o seu sobrinho, e também todos os bens do seu sobrinho, está escrito que vieram ao encontro dele 2 reis, o rei de Salém, Melquisedeque, e o rei de Sodoma. O rei de Salém, o primeiro a ser recebido por Abraão, o trouxe pão e vinho, o abençoou, porque ele era sacerdote, e Abraão devolveu ali o dízimo de tudo, reconhecendo a Deus como possuidor dos céus e da terra. Algo que tem sido tão difícil para muita gente hoje, reconhecer que Deus é o possuidor. Quando nós reconhecemos a Deus como o possuidor, então nós automaticamente nos vemos como seus administradores. Porque se Ele é possuidor, eu não posso ser, porque ou é Ele o possuidor, ou sou eu. Se o que eu tenho, se tudo que é meu, eu considero eu como possuidor, então Deus deixa de ser o possuidor daquilo. Se a minha vida é minha, se os meus bens são meus, então eles não são de Deus. Mas se eu os reconheço, minha vida e tudo que eu tenho, como Deus sendo possuidor, automaticamente eu me vejo apenas como seu administrador. E Abraão via dessa forma. Por isso que ele devolveu o dízimo. O dízimo é um sinal disso. Quando a pessoa devolve a Deus o dízimo, é um sinal que ela está a dar de que Deus é o possuidor e que ela é apenas uma administradora daquilo que pertence a quem? A Deus. Porém, e é o que eu quero que você preste atenção, foi na proposta que vem logo a seguir. Porque logo a seguir, o rei de Sodoma se apresentou para Abraão e no versículo 21 disse: dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Aquele rei de Sodoma fez uma proposta para Abraão. Fica com as pessoas, aliás, fica com os bens e dá as pessoas para mim. Abraão, porém, disse para o rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem cada um a sua parte. Então, olhem para mim, por favor. A primeiro momento, quando a gente ouve Abraão respondendo dessa forma, parece até um pouco de orgulho da parte de Abraão, dizendo: olha, não quero nada que é seu, para que você não diga que você me enriqueceu. Mas, na verdade, o que estava por trás daquela atitude de Abraão, era muito mais do que apenas recusar uma simples ajuda ou a simples oferta do rei de Sodoma. O que estava em questão eram os princípios de Abraão, o caráter de Abraão. Porque, embora ele havia vencido a batalha, e só para você entender, esse rei de Sodoma era um daqueles 5 que haviam perdido a batalha.
porque eles perderam a batalha, aqueles 4 que venceram levaram os despojos dos 5 que perderam, porque era costume, quando alguém vencia, tudo que pertencia ao vencido passava a ser do vencedor. Entende sim ou não? Então, aqueles 4 reis haviam vencido 5, um deles era o rei de Sodoma, e levou tudo que o rei de Sodoma e os demais 4 reis que perderam tinham. Inclusive, levou também as pessoas, dentre elas, o sobrinho de quem? De Abraão, e os bens do seu sobrinho. Então, quando Abraão venceu aqueles 4 reis, tudo que pertencia aos 9 reis, agora pertencia a quem? A Abraão. Porque Abraão venceu a batalha, então ele tinha, por costume daquela época, o direito de ficar. Então o rei de Sodoma, que havia sido derrotado, estava fragilizado pela derrota, ele então se viu diante de uma situação, ele quis fazer uma aliança com Abraão, ele quis fazer uma parceria com Abraão, e disse para Abraão, olha Abraão, pode ficar com os meus bens, para você, afinal você tem o direito, você venceu a batalha, só deixa comigo as pessoas. Então, diante daquela proposta, Abraão disse não, eu não quero nada que é seu, mesmo tendo a consciência que ele teria direito, mas ele não foi para aquela batalha para tomar posse de nada, ele foi ali simplesmente para resgatar quem? O seu sobrinho, e o que pertencia ao seu sobrinho. Mas ele poderia, num gesto de esperteza, bom, o rei de Sodoma está fragilizado, não vai querer me resistir, eu tenho direito, porque eu venci a batalha, então quer saber? Eu vou ficar com os bens. Mas ele sabia que ele estaria se aproveitando da fraqueza daquele rei, e ele sabia também que ao aceitar aquela parceria, ele ficaria na mão daquele rei, porque haveria ali, naquele gesto, uma aliança política com aquele rei, e ele sabia quem era o rei de Sodoma. Você que conhece a palavra sabe que Sodoma e o outro reino que era Gomorra, as duas, normalmente a gente fala Sodoma e Gomorra, tem a impressão de serem uma só, mas eram 2 nações diferentes, eram nações completamente idólatras, de pessoas que viviam uma vida completamente contrária aos princípios de Abraão. Então Abraão não queria nenhuma ligação com aquele tipo de pessoa, porque embora fosse costume da época fazer alianças, mas ele não queria, em nome de um costume da época, quebrar os seus princípios. Então por isso ele levantou as mãos para os céus e fez um juramento, não quero nada que é seu, nem um fio de correia de uma sandália sua comigo. Amém? Naquele momento, Abraão pode ter sido visto como um bobo. De repente as pessoas que estavam ali vendo, disseram o seguinte, olha só, Abraão está sendo ingênuo, está sendo bobo, olha, era direito dele, ele poderia aproveitar, mas ele preferia ser tido como ingênuo, como bobo, do que ficar nas mãos de um rei idólatra. Ele preferia perder, humanamente falando, mas não perder com quem? Não perder com Deus. Entende sim ou não? Então, diante dessa atitude, ele abriu mão dos bens, abriu mão daquelas pessoas que não pertenciam ao seu sobrinho e os bens do seu sobrinho, e foi embora, aparentemente de mãos vazias, e sem uma boa aliança política com o rei. E quando ele chegou na sua terra, preocupado, porque você sabe, embora Abraão tivesse tomado aquela atitude de fé e tivesse o caráter de homem de Deus, era humano como qualquer um de nós. Então ele ficou preocupado, porque agora ele pensou o seguinte, bom, aqueles reis não vão deixar isso barato, eles vão querer fazer uma represália, vão querer se revoltar contra mim, vão se unir contra mim, e o único que quis se associar comigo, o único que quis se aliar comigo, eu também desprezei a oferta dele, o que será de mim quando eles se unirem contra mim? Foi nessa hora que em seguida, Deus apareceu para Abraão, como está aí no capítulo 15, versículo 1, e diz assim, depois destas coisas, que coisa? De Abraão ter rejeitado aquela proposta do rei de Sodoma, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então, Abraão aparentemente perdeu 2 coisas,
proteção de um rei que poderia ser fundamental, com um exército que poderia ser fundamental se ele se aliasse com ele, numa possível represália dos outros reis, e perdeu bens que ele poderia ter ficado naquela parceria. E Deus aparece para ele e promete exatamente as duas coisas que aparentemente ele perdeu. Aquela proteção que ele teria com aquele aliança com aquele rei de Sodoma, Deus disse para Abraão: não se preocupe, Abraão, eu sou o teu escudo. Se eles vierem contra você, não se preocupe, eu o protegerei. Quando você escolhe honrar os seus princípios, quando você escolhe honrar a sua fé, você diz: olha, eu vou ter que abrir mão desse emprego, porque aqui eu sou obrigado a mentir, para me beneficiar, para vender, e eu prefiro perder o emprego, do que perder a minha comunhão com Deus. Deus diz para você: eu sou teu escudo, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te abençoar. Quando você, de repente, por falar a verdade, você é mal interpretado, por não aceitar fazer o que os outros fazem, o que é costume das pessoas, falar mal dos outros, fazerem críticas ao patrão, ou enfim, fazer o que todo mundo faz, e você diz: não, eu não sou assim, eu quero ser diferente, porque eu sou de Deus, eu não posso ser como eles. E você, de repente, vem aquele medo: mas o que eles vão pensar? Eles poderão me ver como uma ameaça, e vão querer me prejudicar. Deus diz para você, o que ele diz? Eu sou o teu escudo, como Deus falou para Abraão. E aquilo que você aparentemente acha que perdeu, Deus fala para você o que disse para Abraão: eu sou a tua recompensa. Você perdeu um namorado, uma namorada, por causa de mim, por causa da fé em mim, eu vou te recompensar. Eu sou melhor do que 1000 namorados. Você perdeu um emprego, você perdeu uma amizade, por causa da sua fé, por causa da sua comunhão comigo, eu te recompenso. Eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. Amém? Eu sou melhor do que milhares de amigos, eu sou melhor do que milhares de companhias, e Ele te recompensa. Amém? Mas o que muitas pessoas têm feito? Têm feito exatamente o contrário. Muitas pessoas acabam aceitando a proposta do rei de Sodoma. Ou seja, o diabo, interpretado aqui pelo rei de Sodoma, vem com uma oferta. Ele vem com aquele ex-namorado, ele vem como uma amizade muito bacana, interessante, ele vem como um emprego que, olha, vai arrebentar, você vai ganhar muitas vezes mais do que você ganha, mas esse emprego vai afastar você da fé, essa amizade vai esfriar você, aquele namoro vai tirar você da presença de Deus. Então o diabo vem com a oferta dele, e se você aceita, você fica na mão dele. Assim como Abraão falou: eu não vou ficar nas suas mãos, eu não quero nem um fio de correia sua comigo. Muitas pessoas têm um fio do diabo na vida dela, na mente dela, no coração dela, no caráter dela. E quando você tem o que é do diabo consigo, você fica onde? Nas mãos dele. Quantas pessoas que, embora venha à igreja, ela vai buscar o Espírito Santo, e o diabo diz: você? E eu não sei o que é que você fez ontem à noite. Por quê? Porque nas atitudes dela, ela aceita a oferta do rei de Sodoma. Então fica nas mãos dele. Quando ela vai fazer algo importante, quando ela vai a uma entrevista de emprego, quando ela vai visitar um cliente, ela diz: olha, poxa vida, meu Deus, eu preciso tanto fechar esse contrato. O diabo vem na mente dela e diz assim: mas você não é fiel a ele. Você acha que Deus vai te ouvir se você não ouve a Ele? Você está dentro da igreja, mas tem um laço comigo. Você tem um acordo comigo, você tem uma parte comigo. Tem algo em mim, tem algo em você que me pertence. Esse seu orgulho me pertence. Essa sua malícia me pertence. Esse pensamento mundano que vive na sua mente me pertence. E se você tem o que é meu, você é meu. Entende isso ou não? Abraão sabia disso, e por isso rejeitou essa proposta. E quando vem aqueles pensamentos mundanos, maliciosos, promíscuos, e você diz: não, está amarrado, eu não quero um fio de cabelo
um fio da correia de sandália do diabo na minha mente. Eu não quero nenhum desses pensamentos. Então você repreende aqueles pensamentos. Quando vem um sentimento, o diabo cria situação para sujar o seu coração. Às vezes até dentro da igreja, com pessoas que falam mal de você, ou criam situações para envergonhar você, e então vem aquele sentimento do diabo dentro do seu coração, para você ficar magoado, e você diz, não, está amarrado. Isso é o rei de Sodoma querendo colocar no meu coração um laço dele, mas eu não quero nada do que é do diabo dentro de mim. Entende isso ou não? Quando vem as ofertas, quando você está lá no seu trabalho, e o diabo sugere, e você recusa, é como nós temos falado, não há nada que o diabo mais odeia, do que ele preparar um prato, e você dizer não para ele. Amém? Por isso, lá no livro de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus, no finalzinho do seu ministério, quando estava já se despedindo dos discípulos, ele disse assim, versículo 29, eu vos disse, abra aí, por favor, eu vos disse, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e, leia comigo aí, por favor, nada tem em mim. Olhem para mim, por favor. Durante todo o ministério de Jesus, ele foi tentado. Enganam-se aqueles que pensam que Jesus só foi tentado lá no deserto, quando o diabo fez as suas ofertas lá no deserto. Não. O Senhor Jesus foi tentado durante todo o seu ministério. Durante todo o seu ministério, durante os seus 33 anos que esteve aqui em forma humana, o diabo tentou colocar alguma coisa dele em Jesus. A dúvida, o orgulho, o materialismo, enfim, o diabo tentou colocar alguma coisa dele, do diabo, em Jesus. Mas no finalzinho do seu ministério, Jesus disse, o diabo se aproxima, mas ele não tem nada em mim. Não há nada dele em mim. Essa tem que ser a sua oração. Essa tem que ser a sua linha de consciência. O diabo pode se levantar contra mim, mas eu não tenho nada do que é dele em mim. Amém? Essa tem que ser a sua segurança. Essas têm que ser as suas palavras. Ele pode se levantar contra mim, ele pode fazer o que ele quiser, mas não há nada em mim que seja dele. Nem um fio de correia de uma sandália dele há em mim. Amém? Você conhece uma cumbuca? Apaga a luz aí, pastor, por favor. Você sabe, ou já ouviu falar desse nome, cumbuca? Tá bom, eu vou te explicar. Lá em África, havia um costume, que se espalhou também para outros países, dos caçadores que caçavam macacos, e eles prendiam a cumbuca, amarravam, eu não consegui uma imagem melhor, essa é a melhor que eu achei. Eles amarravam uma cumbuca num galho de uma árvore e colocavam uma banana dentro. E o macaco adora banana. Sim ou não? E é curioso por natureza, sim ou não? Então, quando o macaco, ele via a banana lá dentro, o que você acha que ele fazia? Metia a mão para pegar a banana. Mas a boca da cumbuca é mais estreita, consegue ver aí nas imagens? Quando ele puxava a banana e não saía, a mão dele ficava presa onde? Na cumbuca. Consequentemente, ele ficava ali agarrado à cumbuca, com a mão na banana. Era então quando o caçador se aproximava. Aí alguém pode pensar, bom, então ele largava a banana e fugia. Negativo. Ele ficava agarrado à banana, era preso, virava a refeição, mas não soltava o quê? A banana. Alguém pode pensar, que estupidez, né, pastor? Poxa, como é que um macaco pode ser tão estúpido, tão ignorante assim? Perder a vida por causa de uma banana. Tem gente que perde a salvação por causa de um namorado. Tem gente que perde a salvação por causa de um emprego. Tem gente que perde a salvação por causa de um amigo. Está ali agarrado, aquela amizade só faz mal, já se deu mal várias vezes, mas ela está agarrada àquela amizade. É aquele relacionamento, já foi traída, já foi traído, já foi humilhado,
uma pessoa que maltrata, mas ela está ali agarrada, sabendo que aquilo está levando ela para o inferno, mas ela está agarrada, ela não solta, como o macaco que não solta o quê? A banana. Abraão, se ele tivesse agarrado aqueles bens, ele teria ficado nas mãos do rei de Sodoma, teria sido capturado pelo rei de Sodoma, mas ele largou aqueles bens para ficar livre e apegado só a quem? A Deus. O que é que tem sido esta banana? O que é que tem sido as ofertas do rei de Sodoma para você? O que é que você pode estar agarrado? Que tem sido talvez um fio, pode ser uma coisa simples, uma coisa pequenininha, mas é do diabo e está em você. E isso está fazendo você estar preso a ele. Assim como Abraão escolheu comer do pão e o vinho que Melquisedeque deu, ao invés dele aceitar a oferta do rei de Sodoma, ele aceitou a oferta do rei de Salém, que representava o Senhor Jesus. Se você quiser, nesta Santa Ceia, você tem a oportunidade de aceitar a oferta de Jesus. Largar o que é do diabo, largar o que é do mundo, largar o que é do diabo que você tem estado preso, para você se apegar a quem? A Deus, e somente a Ele. Amém?